Olá, gente. Minha saudação muito especial, muito carinhosa a todos os interessados ou aficionados no direito civil que hoje se dedicam a esse encontro. Como vocês bem sabem, a gente vem tendo periodicamente esses encontros para tratar de assuntos alusivos ao direito civil e ainda mais quero saudar todos os meus alunos lá da Leão, que a gente tem mantido esse contato, mesmo que remoto, mas sempre buscando não perder o foco, não perder a oportunidade de engrandecimento do conhecimento sobre direito civil. Pois bem, então vamos dar continuidade à nossa aula e ainda vamos seguir falando exatamente sobre o pagamento ordinário. E hoje, por sua vez, nós vamos abordar exatamente os elementos objetivos do pagamento ordinário. Vocês já viram na aula passada os elementos subjetivos do pagamento ordinário, a quem se deve pagar, quem deve pagar, e hoje a gente vai abordar a seção 3, que trata exatamente do pagamento e da sua prova, beleza? Então, sendo assim, a gente vai começar vendo alguma coisa do código e, em cima disso, fazendo as nossas observações, as nossas análises, para que a gente possa aprofundar o nosso conhecimento aí em direito civil. E o primeiro artigo que eu quero falar para vocês é exatamente o artigo 313, que diz: o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Esse artigo tem uma simplicidade interpretativa que diz, evidentemente, respeito a uma das características do direito obrigacional, mais especificamente ainda, sobre a questão da exatidão do pagamento. O pagamento tem que ser exato, tem que atender especificamente à prestação da obrigação constituída, mas ele tem por trás dele todo um cabedal, toda uma fundamentação histórica e valorativa, porque está aliado ao princípio do pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda é um importante princípio do direito que estabelece exatamente o rigor, que estabelece exatamente a imutabilidade, a vinculação rigorosa e exata aos termos contratuais ou obrigacionais. Assim sendo, o Pacta Sunt Servanda, ela vem traduzindo de forma simplista, Pacta Sunt Servanda, conforme for pactuado na obrigação, ele vem para reforçar, para deixar absolutamente claro que o pagamento ordinário, o atendimento do objetivo ou do objeto que é devido na obrigação tem que ser uma das premissas do pagamento, tem que ser uma das principais atenções que o pagamento se destina. Não é possível que um pagamento seja realizado, ainda que com aparente vantagem econômica valorativa para o credor, não é possível que ele seja realizado com objeto diverso do que devido é. Ou seja, se o devedor deve ao credor um Gol 2010, ainda que este devedor tencione satisfazer a obrigação dando um Camaro 2020, obviamente com preço muito superior ao Gol, o credor não é obrigado a aceitar esse pagamento. O credor pode recusar este pagamento porque ele viola a exatidão da prestação e se terá, mesmo com esta aparente medida benéfica adotada pelo devedor, ainda que ele não entregue o Gol, ainda que ele tencione entregar o Camaro, ele, da mesma forma, incorrerá em descumprimento obrigacional. Da mesma forma, o artigo 314
trata sobre esse rigor, trata sobre essa exigibilidade natural da exatidão da prestação. E veja o que ele diz. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar por partes se assim não se ajustou. Ou seja, mais uma vez ele vem tratando do rigor do pacto, do rigor que é a pactuação obrigacional. E vocês vão ver que desta feita ele não trata do objeto prestacional, mas ele trata sobre um modo de pagamento. Pagamento à vista, pagamento fracionado, pagamento diferido, ainda que a coisa seja divisível, o credor não é obrigado a receber ela de forma parcelada, se assim não o pactuou. Ou seja, é mais um privilégio, é mais um assento, e eu diria um assento grave, sobre o rigor, sobre a força do pacto. Ou seja, ainda que seja possível, não é permitido este pagamento. E quando eu falo não é permitido, evidentemente é que se faça sem repercussão, que se faça esse pagamento de forma fracionada, contrária à obrigação, sem repercussão para o nosso direito, para o cumprimento efetivo da obrigação. No final das alusões que se prestam a regulamentar exatamente a exatidão do pagamento, o legislador ele foi, vamos dizer, ameno ao trazer uma regra que institui o princípio do rebus sic stantibus, lá no artigo 317. Veja o que é que ele diz. Quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o montante de sua execução, e o momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quando possível, o valor real da prestação. Óbvio que os princípios do direito obrigacional são dotados de aspecto objetivo, de aspecto de rigor quanto à sua satisfação. Mas evidentemente que nenhuma norma ela pode estar afastada dos seus princípios de justiça. E um dos mais importantes princípios de justiça do direito obrigacional é exatamente o aspecto de não promover ou de desmotivar o enriquecimento sem causa de uma da parte em detrimento do empobrecimento de outra. Ou seja, nós temos exatamente dentro do direito obrigacional um desejo permanente, um valor inabalável de que as obrigações não devem e não podem servir a uma causa que não seja a circulação de mercadoria, o enriquecimento justificado, mas não o enriquecimento sem justa causa, sem desmedido. E aí veja o que o legislador optou por inserir dentro do nosso código, dentro lá das condições objetivas do pagamento. Evidentemente, galera, que o mundo o Estado, o mundo, ele provoca relações mutáveis. Mutáveis em que sentido? Mutáveis quanto às suas circunstâncias. E isso pode gerar um encarecimento excessivo de uma obrigação, como também uma desvalorização excessiva de uma determinada obrigação. É comum que nas relações obrigacionais se tenha por valor prestações variáveis.
variáveis e pautadas em vários outros elementos. Por exemplo, bolsa de valores, por exemplo, avaliação de cotação de dólar e por aí vai. Tudo isso influencia na realização e na satisfação de uma obrigação. E é por isso mesmo que o legislador criou esse importante princípio, que é o princípio do rebus sic stantibus, revendo o que precisa ser revisto, traduzindo de forma meia boca, exatamente para que uma obrigação não se torne um fardo excessivo para nenhuma das partes. Óbvio que isso diz respeito, não desconstitui o pacto que fora feito. Ah, Cláudio, mas o pacto de Santo Servando diz que o pacto tem que ser cumprido. Sim, e tem que ser cumprido. Mas não é justo, não é plausível que um pacto seja cumprido a ferro e fogo se ele teve seu equilíbrio violado por condições posteriores, supervenientes e imprevisíveis. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a teoria da imprevisão e algumas repercussões que estão inseridas dentro do artigo 317. Eu vos lembro que o próprio artigo 317 ele começa falando quando por motivos imprevisíveis. E aí vem a teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão, pessoal, ela marca exatamente os fatos que são posteriores à constituição daquela relação jurídico-obrigacional que impactam de forma a modificar as condições do cumprimento dessa obrigação. E eu explico. Teoria da imprevisão, fato superveniente, ou seja, após a constituição da obrigação, mas que consegue impactar na satisfação dessa obrigação. Vamos dizer a vocês que, por exemplo, eu faça uma venda de minha safra de soja. Por exemplo, eu sou produtor de soja e eu vendo para uma determinada fábrica de produtos de soja. Eu vendo toda a minha safra, o que eu produzi, e eu vendo ao preço de mercado avaliado na Bolsa de Valores ou em algum órgão específico, mais 10%. Ou seja, vamos dizer que a Bolsa de Valores ou um órgão específico está prevendo que o quilo do trigo seja R$5. Então eu vou vender pela avaliação da Bolsa R$5 mais 10%, seria R$5,50 por cada quilo. Pois bem, dada a pandemia do Covid, nada mais palpável hoje, há uma subvalorização do trigo. Ou seja, o pessoal para de consumir, para de circular a riqueza e despenca a avaliação do quilo de soja. E aí vocês vão ver que o quilo de soja, que era R$5, passa a ser 50 centavos. Uma desvalorização de 10 vezes, ou seja, de 1000%. E aí eu teria que, em tese, vender e entregar a totalidade da minha safra a 55 centavos para aquele comprador. Vejam vocês que 55 centavos não paga nem o que eu invisto para a colheita. Alguns podem dizer, problema seu. Problema seu, não tenho nada a ver com isso, comprei, estou aqui para pagar e quero receber minha soja. E algumas pessoas podem dizer, é melhor que ele não cumpra, mas às vezes, nesses contratos, existem cláusulas penais, multas pesadíssimas, que significariam inclusive na minha falência. E aí vocês vão ver que houve, na verdade, por um fato imprevisível, eu não sabia que ia ter pandemia, eu não poderia prever a repercussão do Covid-19. E dado isso, a obrigação se tornou excessivamente onerosa, cara demais para mim. Se eu cumprir essa obrigação, eu vou quebrar, enquanto que aquele comprador vai enricar sem nenhum esforço, sem nenhuma justificativa plausível.
Desculpa esse fungado, pessoal, é uma alergia que eu tenho. E isso, pessoal, viola exatamente o equilíbrio obrigacional, merecendo, portanto, a atração, a aplicação do princípio do rebus sic stantibus previsto lá no artigo 317. E como vai ser feito isso? Eu vou ficar exonerado de entregar a safra? Não. O que eu vou pedir é uma revisão, a revisionabilidade. Todos vocês já ouviram falar em revisão do contrato. Eu vou pedir a revisão da minha obrigação exatamente para que eu possa adequá-la a um patamar que eu possa satisfazer sem o meu comprometimento, sem a minha destruição. Ah, claro, você vai querer vender pelo mesmo 5,50 que foi pactuado? Talvez não. Eu só não posso entregar uma safra a um preço que não paga nem o custo de colheita dessa safra. E há uma justificativa para eu não entregar exatamente essa diminuição, essa deflação de 1000% por um fato excepcional. Então, a teoria da imprevisão, ela impacta exatamente como requisito, como fator propulsor e permissor da chamada revisão obrigacional, que é a cláusula rebus sic stantibus, revendo conforme a ocasião, revendo conforme a necessidade. E aí eu sugiro que vocês deem uma lida nas argumentações que se conflitam entre a regra do pacta sunt servanda e do rebus sic stantibus. Beleza? E aí vocês vão dar completude a essas alusões que eu fiz agora neste momento. Dando sequência ainda à questão objetiva do pagamento, nós vamos começar a falar da prova do pagamento. A partir do artigo 319, a gente começa a falar de como deve ser feito o pagamento e como ele deve ser provado. Veja só. O devedor que paga tem direito à quitação regular e pode reter o pagamento enquanto não lhe seja dada. Ou seja, aquele devedor que vai satisfazer a obrigação, vocês lembram que eu disse que o pagamento é um ato formal. Por isso mesmo, aquele devedor, ele precisa se cercar, ele precisa se garantir de que não vai ser cobrado novamente. E esta garantia, ela se dá através exatamente do instrumento de quitação. O instrumento de quitação nada mais é do que o recibo, do que o comprovante de que a satisfação da obrigação se efetivou de fato e de direito. E esse recibo, ele tem previsão lá no artigo 320, onde vai apresentar, inclusive, as suas formalidades, os seus recibos, os seus requisitos. Veja só o que é que diz o 320. A quitação que sempre poderá ser dada por instrumento particular, ou seja, pode ser instrumento particular o recibo, não precisa ser um recibo público, designará o valor, a espécie da dívida, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo ou o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou do seu representante. Vocês vão ver que todas essas informações, elas devem constar lá no recibo de pagamento. Cláudio, mas às vezes a gente faz um recibo mais simples, não consta todas essas informações. E aí quer dizer que o recibo não vale, ele não é prova do pagamento? Calma. E aí a gente vai ver exatamente a informação supletiva que vem no parágrafo único do mesmo artigo 320. Veja o que ele diz. Ainda sem os requisitos estabelecidos nesse artigo, valerá a quitação, se dos seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida. Ou seja, ainda que por um defeito de confecção, por um defeito de formulação ou mesmo de conhecimento das regras do artigo 320, não se faça um recibo perfeito, este recibo ainda poderá ter efeito liberatório, posto que ele serve para esta finalidade, desde que, de fato, tenha havido o pagamento e se consiga, dos termos do recibo,
levantar, apurar, mensurar que o pagamento foi realizado. Beleza? Então, calma nessa hora. Os requisitos são importantes? São, mas eles não são indispensáveis. Indispensável mesmo é restar inequívoco que houve o pagamento por quem pagou, a quantia, data e a forma. Para quê? Exatamente para demonstrar se o pagamento foi feito pelo próprio devedor ou por terceiro interessado, terceiro não interessado. Segundo aspecto, se o pagamento foi integral ou foi parcial, se o pagamento ele foi com violação de tempo, lugar e modo de pagamento. Por isso que o recibo tem todas essas filigramas, todos esses requisitos. Mas, para efeito liberatório, pagou ou não pagou, qualquer documento particular do qual se possa deduzir que houve o pagamento vai gerar efeito liberatório. Beleza? Outra importante informação, inclusive alusiva, pertinente, eu diria, aos títulos de crédito, é a constante do artigo 321, que diz, nos débitos cuja quitação consista na devolução do título, perdido este, poderá o devedor exigir, retendo o pagamento, declaração do credor que inutilize o título desaparecido. Ou seja, eu tenho uma dívida representada por um título e o meu credor perde esse título. Cláudio, então quer dizer que ele não vai poder cobrar? Não, ele vai continuar podendo cobrar porque existe a obrigação. Mas já que ele não vai poder devolver o título, ele deverá dar uma declaração alusiva à quitação daquele título que for extraviado. Assim como a própria devolução do título para o devedor. Eu emito um título que declara que eu devo. Se o credor me devolve aquele título, é como se ele estivesse declarando que eu efetivamente quitei a obrigação. Assim sendo, a devolução do título de cobrança permite embora não haja o recibo formal, há um recibamento, há uma liberação tácita através da devolução deste título que representava a obrigação. Outro artigo interessante é o artigo 325, que diz: presumem-se a cargo do devedor as despesas com o pagamento e a quitação. Se ocorrer aumento por fato do credor ou por culpa do credor, suportará este a despesa acrescida. Viu vocês? Muita gente me pergunta comumente, Cláudio, mas além do débito, eu atrasei o pagamento de determinada obrigação, tive que tirar outro boleto e me foi cobrado um novo boleto. Eu tenho que pagar? Sim, porque o meio de instituição do pagamento corre a cargo do devedor, é a responsabilidade dele. Já se, por exemplo, foi o credor que não enviou o boleto a tempo e por isso teve que se emitir um novo boleto, a culpa foi do credor, portanto, as custas ou o custo inerente à emissão desse novo boleto deve recair sobre o credor, uma vez que foi culpa dele esta omissão. Uma outra questão bem relevante para o pagamento diz respeito ao lugar do pagamento. E, para tanto, o Código destinou a seção 4 para tratar sobre o lugar do pagamento. E você pode apressadamente pensar, qual é o lugar do pagamento? Não faz muita diferença. Basta eu depositar o dinheiro na conta e está feita a satisfação da obrigação. Isso para os pagamentos pecuniários. Mas quando a gente fala em entrega de alguma coisa ou prestação de serviço, o local do pagamento é bem relevante. E vocês vão ver, galera, que o local do pagamento ele é, via de regra, livre, de livre instituição. As partes podem escolher tanto o domicílio do credor, como o domicílio do devedor, como um outro local para realizar o pagamento, já que, tratando-se de direito civil,
existe essa deliberalidade, essa liberdade da autonomia da vontade prevista lá no artigo 78 do nosso Código Civil. Mas, dadas as questões de relações judiciais, que às vezes nem sempre são escritas e nem sempre são pormenorizadas, detalhadas, o Código vem traçando algumas regras para a satisfação, para não trazer confusão quanto ao local de pagamento. E a gente vai começar a falar dessas regras a partir de agora. A primeira regra que eu quero estabelecer para vocês, na verdade apresentar, porque já foi estabelecida, é que, salvo disposição em contrário, ou seja, se as partes não disserem onde vai ser o pagamento, esse pagamento ele vai se efetuar no domicílio do devedor, conforme previsão do artigo 327. Veja só, efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente, ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias da obrigação. Vejam vocês, ou seja, a regra geral estabelecida é que o pagamento deverá ser realizado no domicílio do devedor, para que facilite-se esse pagamento, para que o devedor, além do ônus de pagar, não tenha que empreender esforços para ir pagar. Óbvio que essa presunção ela é passível de contrariedade, ela é passível de ser modificada e pode, de fato, as partes modificarem este objeto. E aí a doutrina, por sua vez, ela instituiu denominações para os tipos do pagamento, considerando exatamente o local do seu pagamento. Ela diz querable e portable. Querable é exatamente o pagamento, a designação para o pagamento que deve ser realizado no domicílio do devedor. Querable, o credor quer receber. Portanto, ele vai lá até o domicílio do devedor para poder receber aquela satisfação. Enquanto que portable é o pagamento que deve ser realizado no domicílio do credor, portanto, na porta do credor. Portable, na porta do credor. Então, o devedor deve se deslocar até o domicílio do credor para fazer o pagamento. Interessante menção, galera, diz respeito ao pagamento dos imóveis. O pagamento dos imóveis, evidentemente, ele atrai para o próprio foro do imóvel como local de pagamento. Até porque é inimaginável que você vá pagar um negócio jurídico que envolve um imóvel e aí vai ter o pagamento pecuniário, mas também vai ter a entrega daquele imóvel e você botar um terreno nas costas, uma casa nas costas, sair levando para pagar em algum outro lugar. Então, o pagamento do imóvel deverá efetivamente ser feito no domicílio do imóvel. E essa previsão, ela está instituída exatamente lá no artigo 328. Veja o que diz. Se o pagamento consistir na tradição de um imóvel ou em prestações relativas a imóvel, far-se-á no lugar onde situado o bem. Ou seja, onde o bem esteja situado, o domicílio em que o bem esteja situado, deverá ser realizado esse pagamento alusivo ao imóvel. Bem interessante mesmo é a dicção prevista lá no artigo 330 do Código Civil, que ela vai tratar da renúncia ou da perda da eficácia do domicílio de eleição do pagamento, ou seja, as partes elegem um determinado lugar para realizar o pagamento. Como dito, as partes escolhem um lugar contratual para realizar o pagamento, mas por deliberalidade do credor, ele aceita receber reiteradas vezes em outro lugar. E isso faz com que haja a modificação por esta renúncia tácita ou por esta perda de eficiência, a mudança deste domicílio de pagamento. Vejam só o que é que diz o artigo 330.
O pagamento reiteradamente feito em outro local, ou seja, local diferente do que fora pactuado, faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. E para explicar a vocês, digamos que as partes elas efetuam dentro do contrato a pactuação, a convenção de que o pagamento vai ser no domicílio do credor. Mas por circunstâncias, todo mês o credor vai até o domicílio do devedor buscar alguma atividade e recebe o pagamento. E recebeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 vezes. Na 9ª vez, ou depois de repetidas algumas vezes, isso implica dizer que o credor renunciou o seu direito de receber lá no domicílio dele. E vai gerar um direito em favor do devedor, que ele vai poder agora forçar o credor a receber no domicílio reiteradamente utilizado, mesmo que diferente do previsto no contrato. Encerrada a questão alusiva ao lugar do pagamento, a gente vai tratar um pouco sobre o tempo do pagamento. E o tempo do pagamento, galera, evidentemente, se as partes estabelecerem um tempo no contrato, um prazo para o pagamento, valerá este prazo. Mas se as partes se omitirem quanto a esta informação, segundo a força do artigo 331 do Código Civil, nós teremos exatamente presumido como imediato, como devido de imediato o pagamento. Veja só o que é que diz. Salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustado época para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente. Isso foi o artigo 331. Veja, o artigo 332 fala: as obrigações condicionais cumprem-se na data do implemento da condição, cabendo ao credor a prova de que deste teve ciência o devedor. Vocês lembram lá que na obrigação condicional ela fica vinculada, fica dependente de um evento futuro e incerto. Pois bem, quando se implementar este fato futuro e incerto, passará a ser devida a obrigação. O prazo para o pagamento já está correndo. E aí cabe também ao devedor provar que o devedor, cabe ao credor provar que o devedor teve ciência do implemento desta condição futura. E aí, provado isto, já incorre em débito aquele devedor. Existem circunstâncias, galera, falando do tempo do pagamento, existem circunstâncias cujo o agravamento de riscos ele faz com que a dívida, embora tenha prazo certo para acontecer, possa vir a ser antecipada. E essas alusões estão previstas lá no artigo 333 do Código Civil. E é uma dicção legal bastante clara que eu vou ler com vocês. Olha só. Ao credor assistirá o direito de cobrar a dívida antes do vencimento do prazo estipulado no contrato ou marcado neste Código. 1. Nos casos de falência do devedor ou de concurso de credores. 2. Se os bens hipotecados ou empenhados forem penhorados em execução por outro credor. 3. Se cessarem ou se tornarem insuficientes as garantias do débito, fidejussórias ou reais, e o devedor intimado se negar a reforçá-las. Ou seja, nesses 3 casos, o devedor está falido. Como é que você vai esperar mais tempo para chegar o prazo da obrigação? Se ele não está podendo pagar agora, piorou mais na frente quando os outros credores vier a delapidar o seu patrimônio. 2. O bem, a obrigação está garantida por hipoteca ou penhor, que são formas de garantia. E esse bem, embora ele esteja só dado em garantia, ele já foi objeto de uma cobrança, de uma constrição judicial, que é a penhora. E aí você tem que antecipar a dívida para que a outra penhora não lese o seu direito.
e quando as garantias se tornarem insuficientes e, mesmo intimado, o devedor não reforçá-las. Por quê? Porque isso é um sinal típico de que, se ele não está podendo reforçar as garantias, é sinal de que se a dívida se amontoar, ele também não vai ter como pagar. E isso permite com que o prazo de pagamento seja antecipado, se torne vencido a partir da ocorrência desses fatos enumerados no artigo 330. Pois bem, galera, acho que por hoje encerramos e aqui terminamos as alusões do pagamento ordinário. A partir da próxima aula, do nosso próximo encontro, a gente vai começar a falar dos chamados pagamentos especiais, ok? Então foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Meu grande abraço e tchau, obrigado!